Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer um vídeo agora aqui sobre um tema que periodicamente aparece em grupos, redes sociais, etc. Que é sobre se Deus, o Deus do Velho Testamento, se ele mandou realmente exterminar todo mundo, como as pessoas pensam sobre a Bíblia. E é um tema que eu já ia fazer há um bom tempo, é que eu não tenho tido tempo ultimamente. Mas antes, deixa eu dar só um aviso aqui rapidinho sobre esse vídeo. Que nesse vídeo eu vou fazer uma análise honesta, o mais honesta possível, dentro da lógica do que diz os textos, de algumas passagens do Velho Testamento, tá? Passagens de extermínio, matança, essas coisas. Então quem já tem a sua visão pré-concebida, que eu sei que algumas pessoas já têm, que eu já vi em grupos, nem perca o tempo assistindo o vídeo, tá? Vamos fazer um favor mútuo, evitar brigas em comentário. Fala, Ronaldo, eu não gosto dessa visão, eu já tenho a minha visão, então não vou assistir o seu vídeo. Ótimo, vão para outro canal, eu não vou ficar chateado. Pode até se desinscrever do canal, que eu não ligo, tá bom? Então quem já tem a sua visão, por favor, saia. Pode parar o vídeo aqui mesmo no aviso, tá? Assim evita, sabe, fazer aqueles tipos de comentário que nem pessoas já vieram aqui. Ah, você está passando pano para judeus. Ah, o Deus do Velho Testamento era mau e Jesus veio libertar a humanidade dele. Eu ouvi isso aqui num grupo. Engraçado que a humanidade só conhece o Deus do Velho Testamento por causa de Jesus, né? Mas segundo as pessoas, Jesus veio libertar a humanidade do Deus do Velho Testamento. Então quem tem essas concepções de graça, não sei o que, essas bobagens, por favor, eu pedindo numa boa, já saiam do canal, evite esses comentários, que eu não tenho mais paciência para estar discutindo, eu estou fazendo outras coisas. E isso atrapalha quem realmente quer aprender, quer ver a visão judaica, a visão sobre como foi escrita a Bíblia, o Taná. Essas pessoas têm o direito de aprender. Então se você já tem a sua visão antissemita, ou preconcebida, ou marcionita, acha que o Deus do Velho Testamento era mau e cruel, nem assista o vídeo, tá bom? Assim evita discussões, evita eu ter que dar banho em vocês, até porque é uma coisa chata. Por isso que esse ano já vou parar mesmo de postar nesse canal, porque a gente não ganha nada o ano inteiro. E cada vez que a gente vai tentar postar um vídeo, a gente ainda tem que lidar com esse tipo de comentários de pessoas que já têm suas visões pré-concebidas. Porque viram 2 ou 3 vídeos no YouTube por aí, já se tornaram ateus modinha e acha que então eu não tenho direito de mostrar o outro lado da questão. Isso infelizmente rola às vezes. Então, numa boa, quem tem sua visão, saiam, porque ainda tem pessoas que gostam desse meu canal aqui, analisando a escritura, e querem ver as minhas análises honestas sobre o texto, tá bom? E quem tem as suas visões eu respeito, vão para outros canais, posso até indicar vários canais aí se vocês quiserem, vão para o canal do Robert Smith lá, Moisés mandou matar o Messias, e assim evita esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos lá ao vídeo agora. Muitas pessoas têm uma visão estereotipada do Velho Testamento, inclusive é que eu escrevi velhos, como se o Deus apresentado ali fosse um monstro sanguinário que mandava matar todos e todos. O nome dessa visão aqui, para quem não sabe, é chamado em teologia de marcionismo, porque Marcião tinha essa visão, que eram 2 deuses diferentes, era um Deus mau do Velho Testamento e um Deus bom do Novo Testamento. Engraçado que quando Jesus manda odiar pai e mãe, ou manda trazer os inimigos na frente dele matar, aí era um Deus de amor, Agora o Velho Testamento, na visão dessas pessoas, era um Deus terrível. Isso é motivo de memes, piadas, brincadeiras. Eu nem ligo de brincadeiras, eu acho até divertido. O Porta dos Fundos já fez vários vídeos engraçados brincando com isso. Ah, se é o Deus do Velho Testamento é mau. Ofensas, E até antissemitismo também, Que tem pessoas que levam a sério e acham então que o Deus de Israel era um monstro e os judeus seguem o Satanás em pessoa. Então nós vamos analisar algumas passagens polêmicas dentro do contexto e lógica, principalmente lógica, ok? Racionalidade. Lembrando que eu sempre digo aqui nesse canal há anos, bati nessa tecla o ano inteiro. A Bíblia não foi escrita em português e nem em 2020. Então vai ser uma análise de algumas passagens. Só lembrando de novo, quem já tem suas visões pré-concebidas, vão para outros canais, ok? O ano inteiro eu posto vídeos aqui de graça, eu já respondo as pessoas, mando e-book, ajudo no privado, e depois ainda ter que aturar pessoas vindo com esse tipo de comentário assim, sinceramente, eu estou pedindo mais uma vez, quem tem a sua visão pré-concebida, já para o vídeo por aqui e vão para os canais de graça, lá graça, não sei o que, até colaborem com eles, assim vocês alimentam mais a crença de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com os heteus e companhia, que eram 7 nações. Aqui em Deuteronômio diz que Deus e os israelitas eles destruíram 7 nações. Assim fará todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem cidades destas nações. Porém a cidade dessas nações, que eram 7, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Você vai matar todo mundo. Antes de destruí-las, esse português arcaico é difícil, destruí-las totalmente.
os heteus, os amorreus, os cananeus, perizeus, reveus, jebuseus, enfim, tudo que termina com eus, vocês matam, como te ordenou o Senhor teu Deus. Dá até uma rima aqui, ó. Deus mandou matar tudo que é com eus, para que não vos ensine a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses, e pequeis contra o Senhor seu Deus. Então aqui eles tinham os seus deuses, e Deus não queria que eles seguissem esses deuses, porque faziam abominações, e manda matar todo mundo. É o que diz o texto, não é? Aqui em português, ó. Deuteronômio 20, 15 e 18. Beleza. Então, à primeira vista, quando você lê um texto assim, parece uma guerra de deuses, né? Uma fogueira de vaidades. Como se Deus estivesse disputando a sua divindade com deuses pagãos. Olha, mata todo mundo porque eu não quero que vocês sigam os seus deuses. Mas será que é isso mesmo que está dizendo? Vamos ver o que outro versículo diz antes desse. Olha aqui, ó. Aqui é Deuteronômio 20. Vamos para Deuteronômio 12. Ó, eu vou ler a partir daqui, ó. Assim como servir essas nações aos seus deuses, que nem está aqui, ó, deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, ou seja, aquilo que é abominável, e que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses. Então aqui no contexto você começa a perceber que não é uma guerra de vaidade, porque os outros povos tinham outros deuses. Até porque eu já mencionei nesse canal aqui que Deus ele não liga que os outros povos tenham seus deuses. O problema é o que eles faziam de abominável para os seus deuses. E o que é que eles faziam de abomináveis para os seus deuses? Ó, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Esse aqui é o velho sacrifício de Moloque. Deixa eu pausar só. Pronto, desculpa. Então, isso aqui que o autor está falando, que era abominável a Deus, eram os sacrifícios humanos ao Deus Moloque. Era isso aqui, ó, onde as pessoas pegavam suas crianças e ofereciam a uma divindade. Inclusive eu já mostrei aqui nesse canal em vídeos anteriores, que tem até provas arqueológicas de que tinha realmente estátuas e templos e coisas dedicadas a esse deus aqui, ó, Moloque. E tinha até ossos humanos, né, que foram encontrados vestígios de que houve realmente sacrifícios humanos. Os sacrifícios humanos eram muito comuns no mundo antigo, inclusive os gregos também tinham, né, lá aquele mito do Minotauro, onde uma virgem era oferecida ao Minotauro, etc e tal. Até nos povos mesoamericanos tinha, né, como os maias, né, tinham sacrifícios humanos, inclusive alguns acham que eles foram exterminados por isso. Então aqui não é uma fogueira de vaidade que está acontecendo. Aqui quando Deus manda destruir essas cidades, ele está mandando destruir para que os israelitas não fizessem o mesmo que eles faziam, ou seja, não seguissem aqueles deuses, não por vaidade, mas para que eles não fizessem essas práticas como sacrifícios humanos. E mesmo destruir aqui é diferente, mas nós vamos ver um pouco mais para frente isso daí, tá bem? Então, resumindo, não era uma simples disputa de deuses, mas um combate aos sacrifícios humanos. E mesmo assim, essa ordem só era em caso desses povos fazerem guerra com Israel. Vamos ver aqui, ó, Deuteronômio 20, alguns versículos antes daquele ali, ó, versículo 10 e 15. Ó. Olha o que o autor diz. Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregou-lhes a paz. Então o que Deus está falando? Para sair matando todo mundo, que nem está aqui, ó. Ó, vai, destrua tudo, não sei o que, destrói as nações. Não, aqui é o versículo 15. Só que antes do versículo 15 tem o versículo 10. E Deus falou primeiro para o povo tentar apregoar a paz. Olha, nós estamos passando, Deus nos deu uma terra de herança, que é lá que o nosso pai Abraão comprou, então nós temos que passar por aqui. E se aquela cidade responder em paz e abrisse as portas para os hebreus passarem, os israelitas, então todo o povo nela seria tributado e serviria a eles. Aqui, apesar das traduções não favorecer muito, tributado o que é? Quer dizer que eles iam ajudar os israelitas com água, para os cavalos, para o povo e alimento. Isso era um tributo. E servir também, eles iam servir ajudando os israelitas. Que servir não é no sentido de escravidão, tá, pessoal? Ou seja, eles iam servir os israelitas porque eles estavam deixando eles passar em paz pela cidade. Agora, se a cidade não fizesse paz com eles, ó, mas antes quiserem guerra, então eles teriam que sitiar a cidade para poder passar, que era o caminho deles. E o Senhor teu Deus te dará na tua mão, e todo homem que houver nela passará o fio da espada. Então, só para contextualizar aqui, não era para sair matando todo mundo como as pessoas têm essa visão estereotipada do povo antigo. Primeiro era para oferecer paz. Se não tivesse paz, não ia ter jeito, ia ter que partir para porrada mesmo. Até porque isso aqui é uma época muito remota, né, da Idade do Bronze. Naquela época não tinha ONU, não tinha polícia, não tinha direitos civis. Ou você lutava, ou você perecia no deserto. Você não tinha muita opção. E olha o que diz continuando o texto. Porém, as mulheres e as crianças e os animais
E tudo que houver na cidade, todo o seu despojo, tomará para ti. Então não era para eles matar todo mundo como as pessoas pensam. Ah, eles exterminavam todas aquelas 7 cidades, os heteus, jabuseus, erreus, sei lá mais o que. Não. Aqui, ó, mulheres e crianças não era para matar, e nem os animais. Os animais era para ficar como despojo, e as mulheres e crianças iam ficar no meio do povo. Ah, Ronaldo, mas eles iam pegar as crianças dos outros. Como esses hebreus eram malvados. Então era melhor deixar as crianças passar por isso? Ó. Sério? Porque o contexto aqui é isso que diz aqui, ó. Até seus filhos e filhas queimaram seus deuses. Era isso que acontecia. Era melhor então a criança ser criada viva para um outro povo do que ser jogada no fogo para um Deus que nem sequer existe. Ok? Aí continuando aqui, ó, um outro versículo que fala dessas mesmas 7 cidades aqui em Deuteronômio. Quando o Senhor teu Deus te houver te introduzido na terra, a quais vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os gigarzeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, que são essas 7 nações aqui, que eram mais numerosas e poderosas do que Israel, e o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente a destruirás. Não fará com elas aliança. Então esse trechinho aqui amarelo, pessoal, que é um paralelo aqui de Deuteronômio 7, que é anterior a essa saga aqui do versículo do capítulo 20, aqui diz que eles iam destruir todo mundo, ó, totalmente destruirá. Tá vendo isso, amadinho? Era o povo mau, Deus mau mandou destruir todo mundo, eles iam destruir todos eles, ia matar todos eles. Mas só que aqui no mesmo capítulo, olha o que Deus fala, ó, não fará com elas aliança, não terá piedade delas, não te aparentarás com elas, ou seja, formará parentescos consanguíneos, não dará tuas filhas a seus filhos, ou seja, em casamento, e não tomará suas filhas para os seus filhos. Então o que o autor está dizendo aqui? Que eles não podiam pegar os filhos desses jebuseus, amorreus, cananeus, perizeus e tudo que termina com eus e fazer alianças consanguíneas com eles. Por exemplo, minha filha vai casar com um amorreu. Não podia. Mas aí fica uma pergunta, se eles seriam destruídos, por que Deus iria proibir eles de fazer aliança consanguíneas com um povo que supostamente foi destruído? Alguém consegue me explicar? Porque isso não teria lógica. Se Deus estava mandando matar todo mundo e destruir todo mundo, então por que ele, ao mesmo tempo ele fala para eles não darem os filhos em casamento para esse povo? Não era para morrer todo mundo? Então que filhos é esse que iam sobrar para supostamente haver a possibilidade de casar com um israelita? É porque aqui não era para destruir todo mundo. Isso aqui é um mal entendido, pessoal. Senão aqui seria uma contradição estúpida, absurda. Isso é porque Deus não mandou matar ou exterminá-los. E meu português anda ruim, até meu teclado anda ruim. Porque isso aqui é um equívoco, isso aqui é meramente a tradução que dá essa impressão. Deus já havia dito antes disso aqui de Deuteronômio, que ele ia afastar essas pessoas, expulsar eles da terra lentamente. Olha aqui, ó, em Êxodo 23. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora. Vespões aqui são problemas, catástrofes, pragas. Que lancem fora, não matem, ó, lancem fora, expulsem os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Ó, as mesmas cidades daqui, ó, heteus, cananeus, jebuseus, enfim. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano. Ou seja, vai ser a prestação, não vai ser de uma vez, tá? Para que a terra não se torne deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Porque se Deus tirasse eles de uma vez só, a terra ia ficar vazia, as feras do campo iam tomar o lugar do homem, então ia ser pior para os israelitas. Então Deus ia tirar eles aos pouquinhos, expulsando eles da terra. Então, ó, pouco a pouco, não de uma vez só, os lançarei, ou seja, expulsarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra. Então aqui Deus não está falando que era para exterminar eles, Deus está falando que ele ia expulsar eles lentamente, até que os israelitas fossem se multiplicando e tomassem aquele lugar, uma substituição. Só uma pausa aqui um minutinho, pessoal. Bom, continuando, os Moabitas. Eu estou enviando esse vídeo sem editar, tá, pessoal? Foi só uma pausa que eu fiz aqui que minha gatinha desceu, ela estava miando. Aí eu fui dar comida para ela, senão ia até atrapalhar o vídeo aqui. Aqui já dos Moabitas, em Deuteronômio 2, nós temos um outro caso. Ó. Como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitam em Seir e os Moabitas que habitam em Ar. Vou pular aqui esse trecho aqui que é um pouco irrelevante. Aí aqui na parte amarela diz, ó, e o Senhor nosso Deus nos entregou e o ferimos a ele, né, os Moabitas, e aos seus filhos, e a todo o seu povo, aqui, os hebreus malvados mataram todos os Moabitas, feriram todo mundo à espada. E naquele tempo tomamos as suas cidades, né, fomos lá e pegamos tudo. E a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças, e não deixamos ninguém. Eita, tá vendo? Esse é o Deus mau do Antigo Testamento, Ronaldo.
Você está passando pano para os hebreus, tá vendo? Os hebreus mataram os moabitas, tomaram mulheres, crianças, cidades, tudo, não deixaram nada. Mas aí fica uma pergunta, né, pessoal? Aqui em Deuteronômio 2. Mas como eles foram exterminados, se eles aparecem depois aqui, ó? Olha aqui no livro de Ruth. Lembrando que a história de Ruth é pós Josué, é pós tudo isso, né? Olha aqui, ó. E era o nome deste homem Meleque, né, um judeu, da sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion, Eufrates, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, aos mesmos campos que, segundo aqui, dá a impressão que os judeus tomaram. Não é estranho? Lembra que eu falei no começo desse vídeo, a Bíblia não foi escrita em português em 2020? Então tá aí, ó. E ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos. Os filhos dessa Noemi, tomaram para si mulheres moabitas. Olha que curioso, elas não foram exterminadas aqui, ó. Não deixamos ninguém aqui, ó. Não é o que está escrito aqui, ó. Então, como que os filhos de Noemi tomaram para si mulheres moabitas, se segundo todo mundo os israelitas exterminaram todo mundo ali, ó, em Deuteronômio? E era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então, segundo a própria autora está dizendo aqui, a Ruth era uma moabita. E aí, como é que fica? Eles não foram exterminados aqui, ó? Não mataram todo mundo, mulher, criança, cidades? E aí, como é que fica? Estranho, não? Isso acontece porque a ordem de matar era apenas destinada às autoridades, reis, os governantes e os sacerdotes que faziam sacrifícios humanos, não a todo o povo. Olha um exemplo aqui em Josué, ó. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou Hazor. Hazor era um líder da terra ali da região. E feriu a espada ao seu rei. Ou seja, ele não matou todo o povo, ele matou o rei de Hazor. Porquanto Hazor era o cabeça, ele era o líder de todos esses reinos. Eu vou explicar aqui esses reinos aqui para você. E a todos que nela estavam feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e Hazor queimou o fogo. Então aqui Josué matou Hazor e todos que estavam naquela cidade, junto com Hazor. E Josué tomou todas as cidades destes reis, ou seja, tinham outras cidades, que eram essas aqui, ó, esses reinos, eu já vou mostrar aqui para vocês. E todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, aqui, ó, os seus reis, não as pessoas, os reis, os cabeças, destruindo-os totalmente, como ordenara a Moisés, servo do Senhor. Ele tão somente não queimou, olha, não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros. Essas cidades que estavam sobre seus outeiros eram esses reinos aqui, ó, a não ser Hazor, a qual Josué queimou. O que é isso aqui, Ronaldo? Eu não entendi. Na Idade do Bronze, essas cidades elas eram minúsculas, menores que uma cidade do interior do Brasil atualmente, segundo a arqueologia. Naquela época não tinha um planeta superpopuloso que nem hoje, então eram cidades pequenas, de 50, 60 mil pessoas no máximo. E geralmente tinha a cidade do rei, que era a cidade principal, a cidade maior, e as cidades satélites, que habitavam essa cidade maior, que eram pequenas vilas, vilarejos, como um feudo. Parecido como Brasília hoje em dia é a cidade satélite, não tem ali no Distrito Federal? Brasília é a cidade principal e tem aquelas cidadezinhas satélites, Gama, Taguatinga, Asa Norte, Asa Sul, não sei o que. A mesma coisa, tinha a cidade do rei, que era a principal, a cidade do Hazor, ele que era o cabeça, o líder desses reinos, e tinha os reinos vizinhos, esses aqui, ó, que eram os reinos satélites, onde morava a população mais pobre e humilde, que muitas vezes era oprimida por esse rei. Então Josué, ele teve a ordem de matar o rei e as pessoas da cidade do rei, que compactuavam, seria a elite da época. E as pessoas da cidade satélite dos reinos não, é o que o próprio texto está dizendo. Então quando você vê aqui dos moabitas, é a mesma coisa em Deuteronômio. Quando aqui diz que ele feriram todo mundo, não deixou uma alma viva e tomou as cidades, ele está dizendo que ele matou a cidade principal, onde ficava o rei, e aqui onde ficavam os outros, né, que eram as cidades vizinhas que eles supostamente tomaram, aqui, ó, tomamos suas cidades, eram pequenos vilarejos satélites. Basicamente isso. Então não tinha essa matança toda, como a pessoa vê em 2020 numa Bíblia traduzida em português, tá bom? Na Idade do Bronze, essas cidades... Ah, não, que eu já li, perdão. Ó, tanto que o versículo 13 aqui de Josué, aqui, ó, todas as cidades, demonstra isso, ó. Tão somente não queimaram os israelitas cidades que estavam sob os seus outeiros. Aqui o termo, aqui, ó, Haramim, perdão, gera um problema nas traduções, porque embora esse termo aqui signifique povos e cidades, esse termo aqui, ó, que aqui eu destaquei em hebraico, ele também significa reis, especificamente, governantes, que nem aqui em Gênesis 23.
Inclusive eu não tenho certeza se eu copiei o versículo errado aqui, ó. Harim. Se eu copiei errado, vocês desculpa, mas eu acho que tá certo sim. Ó, por exemplo, aqui em Gênesis 23, ó, Abraão ele se inclina diante da face do povo da terra. Então o texto está dizendo que Abraão se inclinou para a terra, o povo. Mas agora, será que Abraão se inclinou diante do povo? Não, aqui Abraão está se inclinando diante de um rei, que era um rei chamado Efron, que era um rei da época. Então Abraão não estava se inclinando para o povo, ele estava se inclinando para o rei. Mas é que esse termo aqui que significa povo, am, em hebraico, ele também significa rei. Então gera esses problemas de tradução. Aqui onde está do povo, seria melhor assim a tradução, ó, do rei. Porque é o mesmo termo. Então essa palavrinha gera esses equívocos na tradução. A mesma coisa aqui, quando fala que Josué tomou todas as cidades, ele não tomou todas as cidades. Era específico dos reis, como aqui no caso de Abraão. E outro aspecto também, que eu vou mostrar agora essa palavrinha azul aqui, ó, kol, em hebraico, é que frequentemente ignorado é o sentido primordial da palavra kol, que geralmente é todo. Essa palavra é geralmente traduzida como todo. Só que, no entanto, ao contrário de sua contraparte no português, que em português todo é todo, no hebraico não. Ela não carrega necessariamente a ideia de que todo é todo. É que nem eu já falei aqui em alguns vídeos, eternamente não é eterno, toda a terra não é toda a terra. Lembra que eu falei Kol, Haaretz, toda a terra? A besta domina toda a terra. Ou dos profetas de Israel saiu a contaminação sobre toda a terra. Kol, Haaretz. Não era toda a terra, porque naquela época os hebreus não tinham contaminado todo o planeta. Isso aqui é meramente um superlativo, que tem exceções. Como por exemplo aqui, ó, Jeremias. Ó, e procura as tuas grandezas para ti mesmo, não as procures, porque eis que trarei o mal sobre toda a carne. Aqui é Deus falando que ele ia trazer o mal sobre toda a carne. Mas o próprio Jeremias menciona que haveriam exceções, ó, os que escaparem da espada. É porque aqui toda a carne é só um exagero linguístico. Deus não ia mandar o mal sobre toda a carne, senão eu não estaria nem aqui fazendo esse vídeo hoje. Estaria todo mundo morto, vocês que estão assistindo. É porque é só um exagero linguístico. Então quando aparece aqui, ó, que os israelitas mataram toda a cidade, ou todo mundo, não é todo como no português. É só um exagero linguístico de uma época. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou adiantar um pouquinho aqui para não ficar muito comprido o vídeo. Onde é que eu parei aqui? Ah, sim, Jeremias mencionou exceções. Em suma, se houvessem casos de pessoas cujas vidas pudessem ser poupadas, como por exemplo bebês de colo ou coisa semelhante, mulheres, é natural que tenham sofrido algum tipo de tratamento especial. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, as mulheres, crianças, pessoas frágeis, idosos que sobreviviam a uma guerra daquele mundo violento da Idade do Bronze, elas não eram maltratadas, elas tinham até um tratamento especial. Porém, esses casos seriam tratados pontualmente. E tem exemplo disso no próprio livro de Josué. Aqui, ó. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe. Raabe não era israelita, ela era lá de Jericó. E ela sobreviveu àquela guerra que os israelitas supostamente derrubaram as muralhas de Jericó. E a família de seu pai também. E a tudo quanto eles tinham. Então, mesmo eles não sendo hebreus, eles não só sobreviveram, como tiveram todo um tratamento especial. Aqui, ó. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Dia de hoje é da época do autor do livro. Porque escondeu os mensageiros que Josué enviou. Então vocês viram como não tem nada a ver com essa visão pré-estabelecida que as pessoas têm? Vamos ver agora só dois exemplos aqui para finalizar o vídeo. Moisés. Periodicamente citam essa passagem. Essa passagem aqui de Êxodo, eu já mostrei em alguns vídeos que é uma transposição. Assim como algumas aqui também são lendas apenas, está transmitido oralmente, a gente não pode tomar como literal, mas eu estou analisando o que está escrito, independente de ser lenda ou não, tá? Até porque senão a gente vai fugir muito do assunto. Aqui quando Moisés desce do monte, ele fica nervoso, ele fala que cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, e cada um mata o seu amigo, e cada um mata o seu vizinho. Todo mundo mata todo mundo. Você lembra aquele filme lá, o dia da expurgação ou coisa assim? É mais ou menos o que dá a entender o texto. E os filhos de Levi fizeram que nem Moisés, e caiu naquele povo uns 3.000 homens, ó, todo mundo matou todo mundo. Agora, será que mesmo aqui não sendo uma história real, será que o texto está dizendo isso mesmo, pessoal? Como dá a entender em português? Vamos analisar. Deixa eu só descer um pouquinho aqui. Só que Moisés, primeiro aqui que as pessoas ignoram, é que ele intercedeu pelo povo. Porque quando ele estava lá no monte recebendo a lei
Deus falou que ia consumir aqueles povos, porque eles tinham pecado e fazendo coisas bestiais, enquanto Moisés estava lá no monte. E aí Moisés intercede, ó Senhor, acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, e com força, não sei o que. Então Moisés faz toda uma prece aqui para que Deus não mate o povo. Aí Deus escuta as preces de Moisés e Deus se arrepende do mal que ele havia de fazer. Ah, Ronaldo, mas Deus não se arrepende, amadinho. Aqui ele se arrependeu de algo que ele ia fazer, não de algo que ele fez. Tá? Então é diferente. Aliás, até em português, é impossível se arrepender de algo que você não fez. Aqui o certo seria desistiu, né? Porque teria mais lógica na frase. Mas enfim. E Moisés, quando ele vai lá falar com o povo, ele dá uma escolha também. Primeiro ele chama os filhos de Levi. Quem é do Senhor, vem até mim. E quem que veio junto para Moisés? Os filhos de Levi, os levitas. Só para frisar, para vocês entenderem como é uma questão de lógica. Os levitas foram junto de Moisés. Os filhos de Levi. Os de Judá não foram, os de Benjamim não foram, da tribo lá de Manassés não foram os filhos de Levi. Vocês estão entendendo? E mesmo assim, se Moisés tivesse mandado os filhos de Levi, aqui, como está aqui no texto, cadê os levitas? Os filhos de Levi passar a espada e matar todo mundo. Eu faço uma pergunta de lógica para vocês. Como é que tem judeu hoje em dia, pessoal? Expliquem aí para mim. Porque judeu é da tribo de Judá, uma das 12 tribos dos filhos de Jacó. Agora, se aqui os levitas, que é uma das 12 tribos, matou todo mundo, por que tem judeu até hoje? E aí, as pessoas que falam com o Deus mal do Velho Testamento, tem alguma explicação aí para mim? Como é que Paulo era benjaminita? Como é que teve os profetas, Davi, Salomão, Samuel, toda a galerinha toda pós-Moisés? Se segundo aqui o texto que vocês levam ao pé da letra, os filhos de Levi mataram todo mundo. E aí, como é que fica? É porque não é isso que aconteceu, pessoal. Isso aqui é uma questão de lógica, não teria lógica, não ia ter nem judeu hoje em dia. Então e mesmo assim, se os filhos de Levi tivessem... Não, que eu já acabei de falar, não vou ler de novo. Então, e mesmo assim, no dia seguinte, nós vemos aqui que ainda tinha aquelas mesmas pessoas, os judeus, os benjaminitas, os Manassés, Efraim, todas as tribos de Israel, a galerinha toda lá. Aqui, e aconteceu que no dia seguinte, após aquela matança terrível, Moisés disse ao povo: vós cometestes um grande pecado. Então como é que Moisés está falando com o povo se os levitas mataram todo mundo? Eles não foram exterminados? E mesmo assim Moisés volta lá no monte e intercede de novo junto ao povo, junto com Deus pelo povo. Então o que acontece aqui é que, apesar do texto não ser muito claro, o que dá a entender é que Moisés mandou matar apenas aqueles que foram rebeldes, aqueles que praticaram bestialidades e idolatria, que seria aqui o que a Bíblia exagera também e coloca uns 3.000 homens. Porque se Moisés tivesse matado todo mundo, mandado os filhos de Levi matar, não ia ter nem judeu hoje em dia. Então o que Moisés manda ali é meramente uma punição para aquelas pessoas daquele grau específico, tá bom? E mesmo assim tem alguns exageros linguísticos aqui, porque essa passagem é uma transposição, que nem eu já mostrei em outros vídeos, né? Êxodo 20, é a passagem do bezerro de ouro. Então aqui também não é tão literal assim como as pessoas pensam, ok? E por fim, essa daqui eu já fiz um vídeo específico sobre essa passagem aqui de Balaão. Mas como eu sei que as pessoas às vezes não conhecem os outros vídeos, que tem muitos vídeos no canal, eu só vou dar uma resumida. E se eu achar o vídeo e lembrar, eu coloco na tela final desse. Que aqui Moisés fala assim, vocês deixaram viver aquelas mulheres? Elas foram pelos conselhos de Balaão, fizeram os filhos de Israel pecar contra o Senhor em Peor. Por isso houve aquela praga na congregação. Então agora mata todo homem entre as crianças, as mulheres e tudo mais, e mata todo mundo. Aí as pessoas acham que Moisés está mandando matar criança aqui. Mas aqui tem um contexto, pessoal. Balaão fez uma conspiração para fazer os israelitas pecarem. Balaão pegou algumas mulheres, que eram mulheres como prostitutas, que faziam orgias sexuais nos templos, favores sexuais aos deuses, e alguns jovens que eram chamados de prostitutos sagrados, que inclusive está lá no livro de Reis também, né? Que Israel teve prostitutos sagrados, que eram pessoas que faziam favores sexuais, faziam sexo esperando obter alguns favores dos deuses. E isso gerou uma grande praga aqui, no meio do povo, que é o que Moisés fala aqui, uma praga, que segundo José foi algum tipo de doença, como uma doença venérea, que levou muitas pessoas à morte, por causa da conspiração de Balaão. Então Moisés fica com raiva e ele manda matar aquelas mulheres e aqueles jovens que eram prostitutas sagradas. Aqui não eram crianças, porque o próprio texto diz assim, matai todo homem entre as crianças e toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Com ele quem?
com esse mesmo aqui, ó, que é no prostituto sagrado. Então o que Moisés manda fazer aqui é um tipo de vingança pelo que Balaão fez, até para evitar que aquelas mulheres trouxessem mais pragas para o arraial. Mas eu só tenho um vídeo específico sobre isso daqui, então não vou me estender muito, é só um resuminho. Mas aqui tem todo um contexto, e aqui não eram crianças, eram meramente mulheres que conspiraram para levar milhares de israelitas à morte por causa da conspiração de Balaão, tá bom? Então tá aqui mais um esbocinho, quem quiser analisa e tire suas conclusões, tá bom? Quem não quiser também, vá para outros canais, é livre. Ninguém é obrigado também a assistir aos vídeos, tá? Mas os que quiserem tirarem proveito, tá aqui uma ótica mais racional sobre essas passagens estranhas aqui do Velho Testamento, tá bom? Paz a todos.